Estamos mais uma vez juntos, dando continuidade agora ao nosso programa Itinerário para a Santidade. Para mim é uma alegria imensa partilhar com vocês um pouco desse caminho de Santa Teresa, das moradas, da nossa própria vida, porque nós estamos tentando descobrir na nossa vida como responder melhor a Deus. Nós fizemos todo um caminho nesses primeiros programas, falando da história de Santa Teresa, dividindo a história dela em etapas, para que a gente pudesse entender que aquilo que ela escreve aconteceu na vida dela. Não é palavra, não é teoria, é experiência real que ela viveu. E o bonito de Teresa é que ela viveu tanta experiência dos iniciantes, os conflitos, as lutas, como viveu também as altas moradas, as grandes experiências místicas. É uma das mulheres que teve experiências extraordinárias, uma das que mais teve experiência extraordinária na vida da igreja. Então, falar de Teresa é muito bom para nós, porque nós podemos nos aproximar dos nossos limites, mas também dos desejos que nós temos, não das experiências místicas, ninguém está buscando isso, mas da união com Deus, que é o objetivo que ela vai desejar expor para cada um de nós. Falamos da história dela, falamos um pouco da introdução ao livro, que é um fruto maduro da vida de Teresa, e falamos também, que foi o último programa, como ela divide as moradas no livro Castelo Interior. E entendendo que as 3 primeiras são a dimensão mais ascética, as 3 últimas são as mais místicas, as mais contemplativas, e a 4ª morada, uma morada de transição. Tendo feito toda essa introdução, e eu convido você, se você não viu os vídeos anteriores, vai nos vídeos anteriores, escute, leia também o livro dela, vai te ajudar muito. Agora nós vamos entrar um pouco na primeira morada, nós vamos detalhar a primeira morada em alguns programas, tá bom? Primeira coisa que a gente vai falar quando a gente começa a falar da primeira morada é exatamente a própria imagem do castelo. Eu acho que eu falei isso para vocês, que Santa Teresa tem uma imagem muito positiva da pessoa humana, né? Ela pedindo a Deus que ajudasse a ela a executar a tarefa que lhe foi confiada de descrever a vida espiritual, ela tem a imagem de um castelo todo de cristal, todo de diamante. E assim ela entende que é a pessoa humana, é essa beleza. Então é uma visão muito bonita da alma e uma visão importante porque dentro da alma habita Deus. Nesse castelo tem vários compartimentos, várias moradas, e no centro desse castelo está a 7ª morada, a morada do rei, que nós chegamos lá depois de um longo caminho, dessa plena união com Deus. Isso eu também já falei para vocês. E aí eu quero ler alguns trechos, né? Porque é muito importante a gente recorrer ao texto mesmo da santa, né? O que ela escreve? Teresa escreve assim: não encontro eu outra coisa com que comparar a grande formosura de uma alma e a sua grande capacidade. Na verdade, os nossos entendimentos, por agudos que sejam, mal podem chegar a compreendê-la. Assim como não podem chegar a considerar a Deus, pois ele mesmo disse que nos criou à sua imagem e semelhança. Primeira coisa, então, quando nós lemos um trecho como esse, é percebermos a visão positiva que Santa Teresa tem da pessoa humana, da alma. Ela é formosa, ela é a imagem de Deus. Deus habita nela. É a visão de que o homem é habitado por uma presença permanente, a presença de Deus. Talvez nós não nos damos conta da dignidade de sermos imagem e semelhança de Deus. Não nos damos conta dessa importância de sermos criados assim e nos vermos assim. Entendamos, o castelo interior, essa imagem é uma alegoria para nos dar a compreender nossa alma. O que a Teresa está querendo dizer? Que o homem anda afastado de si mesmo. E muitas vezes nós vivemos como pessoas estranhas dentro de nós mesmos. Que nós não temos uma relação com a nossa interioridade. É preciso então fazer um caminho de descida à própria interioridade. Uma descoberta, uma redescoberta
do seu interior. Não para ficar fechado em si, mas para que na nossa intimidade, no nosso eu mais profundo, na redescoberta de nós mesmos, nós na verdade descobramos a Deus. Olha só essa frase, esse pequeno trecho que ela trata nas moradas, na primeira morada. Não é pequena lástima e confusão que por nossa culpa não nos entendamos a nós mesmos, nem saibamos quem somos. Não seria grande ignorância, minhas filhas, ela escreve para as filhas delas, que perguntassem a alguém quem era e não se conhecesse, nem soubesse quem foi seu pai, nem sua mãe, nem sua terra? Então, o que é o estado da nossa vida quando nós não temos vida de interioridade? Nós não sabemos quem somos. Nós vivemos como se nós não conhecêssemos de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é a nossa origem, qual é o nosso fim. E muitos vivem assim. Muitos não sabem nem falar de si mesmos. Então, Teresa vai nos pedir que nós comecemos essa viagem. Imagine que você está fora de um castelo, você contempla aquele castelo, você se volta para contemplar aquele castelo e agora você vai adentrar nele. Olha o que a santa vai dizer. Parece que eu digo algum disparate, porque se esse castelo é a alma, claro que não se trata de entrar, pois se é ele mesmo, pareceria desatino dizer a alguém que entrasse no aposento estando já dentro. Mas ficai sabendo a grande diferença entre os modos de estar no mesmo lugar. Muitas almas andam em torno do castelo, onde as sentinelas montam guarda. Não têm interesse em entrar nele. Não sabem o que existe nessa esplêndida mansão, nem quem mora nela, nem mesmo os salões que a contêm. Então ela vai nos fazer essa provocação. É estranho dizer que nós vamos entrar em nós mesmos? E Teresa vai dizer, isso parece um disparate. Mas não é. Muitos vivem como se não existisse uma alma. Muitos vivem como se não existisse uma interioridade. Vivem apenas para a exterioridade, para fora de si, para o que está para além de si. E não dão atenção ao próprio interior. Eu quero provocar você numa pergunta. Você tem facilidade de ficar com você mesmo? Às vezes a gente se distrai com mil coisas, não é? Sempre que a gente está em silêncio, a gente quer um barulho, uma coisa que nos distraia. Você é assim? Tem essa tendência muitas vezes de viver somente para o que está fora de você? Você dá atenção aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, aos seus anseios interiores? Você tem aquele momento de parada para entrar e ficar com você mesmo? Você gosta da sua companhia? Quem faz esse caminho de percepção desse castelo que mora, que vive em nós, gosta da própria companhia. Começa a apreciar o silêncio e a oração, porque está habituado consigo mesmo. Então a gente se encontra com a graça de Deus no próximo programa, onde nós vamos começar a falar o que é então essa porta de entrada no castelo. Deus te abençoe.